Marçal vive repetindo que ele vai ganhar no primeiro turno, vai ganhar no primeiro turno. Mas será que ele mesmo já começa a perceber isso também? Dá uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha agora do que ele postou no Stories da conta nova dele no Instagram. Olha só, ele pediu perguntas, né, para quem acompanha as suas redes sociais, e a pessoa comentou: achei o debate light por sua parte. Depois a gente pode até comentar sobre isso, né? O internauta ali tem uma percepção diferente da nossa. E aí Marçal responde: preciso moderar e pegar leve com os tranqueiras, aspas dele, senão eles cancelam a ida ao debate. Agora, o que mais me chamou a atenção: agora que estamos liderando, vou tocar mais nas propostas. Andressa, será que ele percebeu que se ele não começar a falar de São Paulo, ele não consegue crescer mais nas intenções de voto? Pois é, Raquel, isso os adversários dele já estão percebendo também, né? As pesquisas que eles fazem, né, todos os dias, como vocês comentaram, já indicou isso. Então, esse debate da TV Gazeta e do My News, né, até mandar meus parabéns lá para a mediadora, né, porque foi um sufoco ali e ela segurou bem, com muita competência. Ele mostrou que ele foi um dos mais comentados ali nas redes sociais, só que 61% dos comentários com relação ao Marçal eram negativos. Diziam justamente isso: ele tem que parar de causar e começar a apresentar as suas propostas, porque senão o Marçal vai acabar falando só para as bolhas dele. Então, não é que o Marçal não vai subir, que o Marçal já despencou, mas o que os adversários estão percebendo é que ele está estabilizando e está falando só para suas bolhas. E numa eleição, você precisa atrair gente nova, não só aquelas pessoas que já estão convictas em votar em você. Então, você tem que segurar aquele eleitor que está mais ou menos em dúvida e tentar trazer eleitor novo para conseguir chegar no segundo turno, porque o Boulos e o Marçal já estão projetando aí o segundo turno, mas tem muito chão pela frente, a campanha ainda está longa e a gente já viu o que aconteceu aí em São Paulo, quando se sentou na cadeira antes da eleição. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. Essa questão de ligar a imagem do Marçal com o PCC, que a Tabata Amaral está batendo muito nisso, está pegando no Marçal, é algo que ele tem começar, esses comentários nas redes sociais, né, essas medições nas redes sociais mostram que esse é um assunto que está sendo falado, porque a gente tem duas coisas, né, a pesquisa e tem os sentimentos das redes sociais. E algumas pessoas dizem, nem sempre na pesquisa as pessoas dizem exatamente o que elas pensam, mas nas redes sociais elas se soltam mais. Então, nas redes sociais, esse tema da relação do Marçal com o PCC e todas essas denúncias que a imprensa tem trazido, e aí o papel importantíssimo da imprensa nesse momento de campanha, está colando no Marçal, e algumas pessoas estão começando a ficar um pouco com dúvida ali com relação a ele. Teve uma cena também, viu, Raquel, que foi o Marçal, junto com o Gustavo Lima, lá, o cantor sertanejo, ele teve lá, que também pegou mal entre os eleitores ali do Marçal, porque o Gustavo Lima, quando ele faz as suas lives ali, ele gosta de beber, ele gosta de fumar ali durante as apresentações, e esse não é um discurso que casa muito com o discurso do Marçal. Então, isso daí também pegou um pouco mal para ele. Então, ele vai ter que dar uma medida aí, A gente tem esse embora vídeo que ele é seja da... realmente um craque no diálogo com o eleitor dele. Isso o Marçal sabe fazer, até pela profissão dele, ele é um coach, ele sabe falar com as pessoas, e até, só para concluir, Raquel, quando ele interrompe os outros candidatos, segundo uma pesquisa que eu vi, isso para a gente, às vezes, pega um pouco mal, mas para a grande parte do eleitorado não pega, porque é como se fosse uma conversa, como agora, eu estava falando, você foi falar, é algo considerado natural, então não é visto como um defeito ali do candidato. A gente tem esse videozinho do Gustavo Lima que você estava falando. Vamos dar uma olhadinha. E eu quero pedir a ajuda da sociedade paulistana. Presta atenção, o maior nome, filósofo lá de Goiás, Gustavo Lima, tamo junto, bebê. O sertanejo tá com a gente que não depende de dinheiro público, essa galera surta. Boulos, pode arrumar reforço. Desculpa, Boulos, pode arrumar reforço. Que o Marçal chegou. Calma aqui, ó. Ele é o nome mais amado do sertanejo no Brasil hoje. O Dória. Como você chama?
O seu nome? A sua função é responder. A sua, da minha função não. Minha função é fazer o que eu quiser aqui. Sua função é ter controle emocional. Oh, vai me vender o curso de inteligência emocional. Pois é, né? Agora, Carla, tem uma estratégia que... Porque assim, vamos colocar de uma forma clara aqui. O Marçal, ele parte para esse embate o tempo todo para chamar atenção. É uma técnica. E ele tem feito isso não só com os adversários, mas também com a imprensa. Faz isso com todos os jornalistas, homens e mulheres, mas com as mulheres ele pega um pouco mais pesado. Ele faz isso com a Tabata de uma maneira muito incisiva, embora também faça com Boulos, é um fato. E com as jornalistas mulheres, deu para perceber isso em alguns debates. Ontem com a Malu Gaspar isso também ficou muito claro. Ele tem sido um pouco mais duro. É machismo, não é machismo, é estratégia? O que está se percebendo entre quem pensa a campanha? Faz parte do mesmo jogo de Jair Bolsonaro? É praticamente o mesmo script, Raquel. Tem duas coisas que eu acho que dá para chamar a atenção nessa questão. Quando a gente fala da Tabata, né? Praticamente é a candidata mulher, tem a candidata do Novo, mas a Tabata que está indo nos debates, e foi ela que tomou a iniciativa dos primeiros ataques, digamos assim, a Marçal, né? De mostrar essa ligação com o PCC, e isso incomoda. Mas no debate da Band, na da Gazeta, a campanha dela não chegou a fazer as pares ainda, mas no debate da Band se percebeu que a Tabata, ela conseguia responder de uma forma mais equilibrada a esses ataques do Marçal, ou seja, com mais inteligência emocional, coisa que o Marçal gosta de provocar, né? Quando o Datena sai do púlpito no debate da Gazeta, ele fala, que isso, ele tá descontrolado, e aí ele começa a tentar pegar no psicológico para desestabilizar emocionalmente. Naquela tentativa do Boulos de pegar a carteira de trabalho ali, no debate do Estadão também, o que as campanhas falaram é que ele conseguiu desestabilizar o Boulos emocionalmente. Agora, em relação à tática de ataque às mulheres e às jornalistas, eu ouvi de duas pessoas que sim, parece repetir o script de Bolsonaro. Se a gente for lembrar, infelizmente, a gente tem diversos episódios do ex-presidente Jair Bolsonaro atacando jornalistas, né? Tem da Patrícia Campos Melo, tem, enfim, de uma repórter que estava no Salão Verde, logo depois daquele episódio lamentável em que ele disse que a ministra, que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada, enfim. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma longa e extensa lista de ataques misóginos ao longo da sua vida política como deputado, e como presidente, ele também continuou esses ataques, não parou. E aí, eu queria chamar a atenção para um dado importante. Tem um livro que chama Voto a Voto, que é da Maria Carolina Trevisan e do Maurício Moura, que ele coloca que a derrota do Bolsonaro foi por pequenos detalhes. E aí tem um capítulo que fala que desses detalhes, Raquel, um dos detalhes era justamente o arrependimento de eleitoras femininas. Pessoas que votaram em 2018 no Bolsonaro, mulheres, né, que votaram em 2018 no Bolsonaro e se arrependeram, e em 2022 não votaram. Porque o que essas eleitoras arrependidas disseram? Quando eu votei lá ele em 2018, eu achava que esses ataques misóginos iam parar, que ele ia respeitar a liturgia do cargo. E não foi assim. Então, quando chegou em 2026, parte dessas eleitoras, e aí por isso o livro chama Voto a Voto, tentando explicar as pequenas diferenças de voto que levaram o presidente Lula a ganhar, tem esse eleitorado feminino. E o eleitorado feminino é muito importante e significativo. Então, aí, de novo, a gente vai olhando aqui, né, quando a gente debate esses bastidores, Marçal está fazendo isso de estratégia? Isso vai fazer ele ganhar votos ou vai fazer ele perder votos? A gente também tem que avaliar se ele está realmente agindo com essa ideia. Agora, que é um fato em que ele, esse adjetivo lacrador que apareceu em pesquisas dos outros adversários, ele faz isso e fica evidente. A gente viu ontem no Roda Viva, a gente tem visto todas as aparições dele. Realmente, a Andresa lembrou da colega do debate da Gazeta,
realmente a gente tem que prestar solidariedade. Vocês falaram com ela, você e a Fabiola, acho que é super importante a gente ver, porque é uma questão assim, nós mulheres, né? E é legal que a gente tem um programa aqui de 3 mulheres, a gente tem que não aceitar mais esse tipo de coisas de ataque. A repórter que ele fala aí nessa questão, ela estava perguntando para ele qual era a importância do sertanejo para o eleitor paulistano, né? Enfim, ele poderia ter respondido, mas ele não quis, ele quis tentar atacá-la. Enfim, se essa estratégia dá voto ou não, não sabemos. O que mostra a história, digamos assim, é que em 2022 Bolsonaro perdeu votos por atacar mulheres. Vamos ver, Raquel. Eu tenho a Raquel, sensação que só colocar esse comentário para você refletir. Eu tenho a sensação que o Bolsonaro era mais tosco. O Bolsonaro fazia uns comentários do tipo, não vou te estuprar porque você é feia. Ele tinha, como aquele com a nossa colega da Folha, a Patrícia, né? Ela quer dar o furo. Era uma coisa assim realmente muito, muito tosca. O Marçal, ele fez aquele comentário em relação ao pai da Tabata, como se a mulher tivesse que ficar em casa. Ele tem um pouco desse ranço, mas ele tenta ir um pouco num outro nível em relação a Jair Bolsonaro. E ele vai desrespeitando homens e mulheres jornalistas. Dá a sensação quando ele vai cortar nas perguntas, ele vai tentar te ensinar a fazer jornalismo, ele vai tentar demonstrar o seu desconhecimento. Com as mulheres parece que ele é mais incisivo, mas dá uma sensação de que ele tenta ser um pouco menos tosco do que Jair Bolsonaro. Não sei se é geracional. eu Talvez queria eu acho só que ele seja um pouquinho mais complementar. sofisticado só. Eu não sei, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, só colocaria ele talvez um pouquinho mais sofisticado nos ataques, porque ele tenta mexer com o Talvez. psicológico, mas não sei. Diga aí, Andresa. Não, só trazer um dado aqui que a Carla falou, né, do eleitorado feminino. A gente tem 156 milhões de eleitores no Brasil, segundo o TSE, 5% a mais do que na eleição de 2020, e 82 milhões são mulheres. Tem 8 milhões a mais de mulheres no eleitorado que o dos homens. Então, assim, é importante os candidatos lembrarem, né, que nós somos maioria aí, e na cidade de São Paulo também a maioria dos eleitores, né, é mulher, tem o ensino médio. Tem um perfilzinho aqui que depois, no próximo programa, a gente pode trazer com mais detalhes, mas a gente está crescendo, né, como eleitorado, assim como na população, obviamente. Então, é realmente um público que pode ser muito decisivo, né, para as eleições. Só entrando nessa questão da diferença do discurso entre os dois, eles são muito parecidos, eu concordo com vocês, acho que tem uma diferença ali. O Bolsonaro, ele fala mais com o passado, porque ele remete o discurso dele para a ditadura militar, para as pessoas mais velhas, que têm esse saudosismo aí desses tempos da ditadura militar, né, dos militares no poder. O Marçal não entra nisso, o Marçal já fala para essa nova economia, que é o pessoal das redes. Então, tem uns estudos aí, principalmente quem estuda a questão do voto evangélico, que eles dizem que é a teologia da prosperidade, né, que ele traz. Quando ele coloca no discurso que é a teologia da prosperidade? É que Deus, se você é uma pessoa que reza, você é abençoado por Deus, você vai prosperar financeiramente. Então, esse discurso, né, de você enriquecer, ele é aceito dentro dessa teoria. Então, é uma pessoa que saiu de baixo e que, com a fé, ela vai conseguir prosperar financeiramente. O Marçal fala para esse público. E é isso que faz com que o Marçal tenha, né, esse crescimento também nas pesquisas, e a gente precisa entender um pouquinho também, não é só tudo que o Marçal faz é dentro de táticas e de coisas muito bem elaboradas que às vezes passam desapercebido pela gente, mas esse discurso dele dizer que eu vou fazer a pessoa, você tem que se esforçar e rezar, porque daí você vai conseguir, se você não conseguiu é porque você não rezou o suficiente, é um discurso que está muito presente dentro desse eleitor, que, assim como nós, mulheres, também é um eleitor muito crescente no Brasil.